Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas sobre crédito tributário. Na aula de hoje a gente vai falar sobre extinção do crédito tributário. Eu decidi gravar em 3 blocos essa aula para facilitar o nosso estudo, para ficar mais didático e menos cansativo, tá certo? Então, algumas modalidades a gente vai seguir a ordem ali que está no CTN, no artigo 156, e eu vou dando uma quebrada, vou falando e vocês passam para outra modalidade do outro bloco, se aquelas modalidades não estiverem sendo cobradas nas suas provas, tá certo? Então, gente, como nós estudamos nas nossas primeiras aulas, a partir do momento que o contribuinte ele pratica um fato gerador, automaticamente surge a obrigação tributária e o direito do fisco de lançar aquele tributo. Assim, ele constitui o crédito tributário. E com essa constituição do crédito tributário, nasce a obrigação do contribuinte de pagar aquele crédito. Então, são uma relação sinalagmática, o direito do fisco receber e a obrigação do contribuinte dele pagar aquele crédito. E então, o que acontece? A extinção, ela significa deixar de existir. Ele acarreta a inexistência no mundo jurídico e no mundo dos fatos daquele crédito tributário. O artigo 156 do CTN, ele traz as hipóteses de extinção do crédito tributário. Ele fala ali no inciso 1 que nós temos o pagamento como forma de extinção, a compensação, a transação, a remissão, a prescrição e a decadência, a conversão de depósito em renda, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento, a homologação do pagamento, perdão, a consignação em pagamento, a decisão administrativa irreformável, a decisão judicial passada em julgado e a dação em pagamento em bens imóveis. Vale ressaltar que esse rol do artigo 156, ele é apenas exemplificativo. Existem outras formas de extinção do crédito tributário. A maioria delas, muitas delas a gente pode encontrar ali no Código Civil, como a novação, a compensação, a dação em pagamento em bens móveis, porque aqui o CTN só traz para a gente em bens imóveis, mas nós temos que ter essas hipóteses em outras leis complementares, tá certo? A gente vale ressaltar que a distinção entre crédito tributário e obrigação tributária. O crédito tributário, ele é uma consequência da obrigação tributária, é o objeto da obrigação. Então, pode ser que com alguma dessas modalidades a gente consiga excluir o crédito, mas a gente não consiga excluir a obrigação tributária. Seja ela porque o crédito ele foi lançado com um equívoco com o nome do contribuinte ou com o valor lançado de forma errônea. Então o contribuinte vai lá, por exemplo, com alguma ação judicial, ele consegue extinguir aquele crédito. Mas nem por isso o fisco ele vai deixar de receber aquele tributo que é devido. Ele pode, ali no artigo 149 do CTN, ele pode vir a lançar de novo aquele tributo de forma correta. Então, o que vai ser extinto vai ser o crédito e não a obrigação. Mas, a normalidade dos fatos é que, ocorrendo a extinção do crédito, há também a extinção da obrigação tributária. Aqui na aula de hoje, eu separei para a gente começar a estudar sobre o pagamento. Nós vamos iniciar com o inciso 1, ali do artigo 156, que fala que o pagamento é a forma direta de extinção da obrigação tributária, a forma mais corriqueira da extinção da obrigação tributária. Ela consiste na satisfação da prestação. Ela pode ser feita em dinheiro, através de cheque ou através de estampilhas. Vale lembrar que o pagamento ele tem que ser integral. Se o pagamento ocorrer de forma parcial, o restante daquele crédito ele pode ser cobrado, vai continuar sendo cobrado pelo fisco, pode vir a ser executado e vai incidir as multas e os juros compensatórios. Então, vale lembrar, ali no artigo 157 ele fala: a imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito, que apesar do termo oficial ser ilide, leia-se elide, com E no início, e quer dizer que a penalidade não o faz desobrigado de pagar o tributo. Ocorre a soma da penalidade mais o tributo, devendo ser pagos os dois. Então,
Então, pagou a menor, vai incidir aquelas penalidades, ou também pode ocorrer as penalidades vindas do inadimplemento da obrigação acessória. Não basta só pagar a penalidade, a gente tem que pagar integral o valor do tributo que está sendo cobrado. O pagamento, ele deve ser efetuado quando a lei tributária não dispuser nada a respeito na repartição competente do domicílio do sujeito passivo, como está disposto lá no artigo 159. Devendo o sujeito passivo, independente de cobrança, vir a pagar aquele tributo, tá certo? E algumas leis, elas não trazem para a gente qual seria alguns tributos instituídos por determinadas leis, não tem a data certa que deve ser feita aquele pagamento. E o CTN, já prevendo que isso poderia ocorrer, ele fala lá no artigo 160, que não havendo estabelecido o tempo do pagamento, considera-se vencido o crédito tributário após 30 dias da notificação do lançamento ao sujeito passivo. Então, como regra geral, após 30 dias da notificação desse lançamento, o crédito ele vai ser considerado vencido e incidindo as multas e os juros. E não havendo esse pagamento, acrescenta-se os juros de mora automaticamente. Lá no artigo 161, parágrafo 1º, fala que a lei poderá dispor sobre os juros de mora do tributo específico, porém, se a lei não o fizer, será de 1% ao mês. Então, se a lei daquele tributo ele não vir especificando qual será os juros de mora que será incidente caso haja o inadimplemento pelo contribuinte, ele será de 1% ao mês. Tá certo? Como eu disse, as modalidades de pagamento ele pode ser feito em moedas correntes, em cheque, vale postal, não podendo ser pago de forma diversa. O CTN já dispôs quais são as modalidades que pode ser feito esse pagamento. No seu parágrafo 1º, o artigo 162 do CTN dispõe que a legislação tributária pode determinar as garantias exigidas para o pagamento por cheque ou vale postal, porém desde que não torne impossível ou mais oneroso que a moeda corrente, porque é óbvio que quando com o pagamento em moeda corrente, o fisco ele tem a garantia de que aquele pagamento vai ocorrer. Com o cheque ou com vale postal, não. O cheque ele só vai ser considerado efetivamente pago quando o fisco ele conseguir compensar aquele valor. Não basta só a entrega do cheque, tá certo? Outras formas de pagamento é por meio de estampilha e selo, que é a vinheta representativa de imposto pago. Eu lembro quando eu lia no CTN que eu ia ler lá a estampilha, eu não tinha nem noção do que seria. E é isso, é uma vinheta representativa de imposto pago, que se anexa em algum documento entregue pelo fisco, alegando que houve obrigação ou a quitação pecuniária daquele tributo, tá certo? No caso de perda ou destruição das estampilhas, não é conferido ao contribuinte o direito à restituição pelo que pagou na aquisição, e nem recebe a diferença se por erro pago a mais do que efetivamente era devido. Porém, se o erro for da administração, é claro, ele pode ter a restituição desse pagamento. O artigo 162 do parágrafo 5º fala que equipara-se a estampilha o pagamento feito por meio de papel selado ou por processo mecânico. Uma coisa que é muito importante, isso normalmente sempre tem professores que perguntam e é uma questão que sempre cai em prova. É sobre a ordem preferencial do pagamento do crédito tributário. Porque acontece? O contribuinte ele pode ter vários débitos, vários créditos, ele não pode simplesmente ir lá e escolher qual crédito que ele vai pagar. O CTN ele trouxe para a gente um rol específico que deve ser seguido pelo contribuinte para ocorrer esse pagamento. Ele fala lá, e ele está disposto lá no artigo 163 do CTN. Ele fala que, em primeiro lugar, os débitos que serão pagos serão os débitos por obrigação própria. Em segundo, os débitos por obrigação de responsabilidade, decorrentes de responsabilidades tributárias. Então, se você é o contribuinte direto daquele tributo e você tem um outro tributo que você é apenas responsável, você primeiro deve pagar o tributo que você
tem obrigação própria de pagar, tá certo? E depois você paga aquele tributo que você foi responsável tributário por ele. No inciso 2 fala que depois, primeiramente, deve ser pagas as contribuições de melhorias, depois as taxas e depois os impostos. Vocês têm que saber essa ordem, e tem uma lógica para ter essa ordem de contribuição de melhoria, depois taxa, depois de imposto. Lembra quando a gente estava estudando as classificações dos tributos, que uns são vinculados, outros não? A contribuição de melhoria, ela surge, ela é cobrada para restituir uma melhoria que foi feita numa valorização do imóvel daquele contribuinte por decorrente de alguma obra que o fisco realizou, o Estado, o município ou a União realizaram. Então ele tem o Estado ele tem que restituir aquele direito. Então é por isso a ordem de ser aquele dinheiro que ele investiu. Então é por isso a contribuição de melhoria vem primeiro. A taxa é outro tributo que também é vinculado, seja ela por uma atividade de fiscalização de poder de polícia ou por algum serviço singular que foi prestado para aquele contribuinte. Então, o imposto ele vem por último porque ele é um tributo totalmente desvinculado. Ele vem apenas com um efeito fiscal para encher os cofres públicos. Então, não tem que restituir ou pagar determinado serviço prestado diretamente para aquele contribuinte. Por isso essa ordem, tem uma lógica. O inciso 3, ele fala que na ordem que os créditos eles devem ser pagos na ordem crescente dos prazos de prescrição. Primeiro os mais antigos vão ser pagos, óbvio, porque eles podem ser prescrever e o fisco perder o direito de cobrar, e depois os mais novos. E por último, no inciso 4 fala que na ordem decrescente dos montantes, primeiros vão ser pagos os mais caros e depois os mais baratos. Uma coisa que a gente tem que estudar sempre, começa lá no artigo 165 do CTN, principalmente para o nosso dia a dia, é sobre o pagamento indevido. Porque o fisco ele não é obrigado, não é sempre que o fisco ele vai cobrar aquele tributo de forma correta. Ele pode vir a cobrar um valor a maior, e o contribuinte também, principalmente nos tributos que são feitos por lançamento em homologação, ele pode pagar aquele tributo com um valor maior do que seria o devido. E com isso ele surge o direito para eles ter essa restituição desse tributo que foi pago a maior ou foi pago indevidamente. Porque ao contrário do que acontece nas obrigações cíveis, que a gente só vai poder conseguir esse dinheiro se foi provado que houve um erro ou algum vício, está lá escrito no Código Civil. Aqui o CTN, as obrigações tributárias e o crédito tributário, eles são cobrados através de uma atividade plenamente vinculada. Ele decorre de lei, sempre vai decorrer de lei, não tem vontade das partes. Então, ele sempre que for pago a maior, independente de ser comprovado que houve o erro, ou do contribuinte ou do fisco, se aquele tributo foi pago e ele não era devido, surge ao contribuinte o direito de reaver aquele valor. Lá no artigo 156, ele fala: os contribuintes têm direito de, independente de prévio protesto, solicitar junto ao ente tributante a restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento. E ele dispõe os casos que pode surgir para o contribuinte pegar ter esse direito à restituição do indébito. Ele fala: a cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Então, o contribuinte foi lá espontaneamente, pagou um tributo que não era devido ou pagou um tributo com valor maior. Se houve erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento. Então, o fisco errou e cobrou de outro contribuinte, esse outro contribuinte, na ingenuidade, foi lá e pagou, ou por receio, foi lá e pagou,
Ou mesmo para o próprio contribuinte, ele foi lá e colocou uma alíquota distinta do que deveria ser e o valor do tributo foi pago a maior. O contribuinte tem o direito de pegar esse valor de volta. Caso se houver reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, seja essa administrativa ou judicial. Então, se a gente entrou com alguma ação administrativa ou judicial, conseguiu comprovar que aquele tributo não era devido, a gente pode reaver surge o direito ao contribuinte de reaver esse tributo. Agora, uma questão que é, assim, as jurisprudências, elas mudam sempre, ela está sempre oscilando sobre essa questão, é uma questão muito polêmica, e diversas vezes eu já vi sendo cobradas em provas, que é a questão do tributo do tributo indireto, da restituição do valor pago erroneamente sobre os tributos indiretos. Lembra lá no início das aulas que a gente estudou a distinção entre tributo direto e tributo indireto? O tributo direto é aquele que o próprio contribuinte, o contribuinte de direito, aquele que praticou o fato gerador, ou o seu responsável tributário, ele tem a obrigação de pagar. Ele vai lá e só ele pode pagar aquele tributo. Já o tributo indireto é aquele em que o valor do tributo ele pode ser repassado para a frente. Um exemplo clássico é do supermercado. O ICMS, por exemplo, ele é um tributo indireto. A partir do momento que o supermercado coloca um produto à venda, no final daquela cadeia, no final da cadeia dos pagamentos do ICMS, quem vai arcar realmente com aquele tributo vai ser o consumidor final, a gente, e não o supermercado. Ele repassa para nós o valor do ICMS embutido já no valor do preço do produto. Então, o artigo 166 do CTN, ele fala que a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou seja, nós, os consumidores, os contribuintes de fato. Ou no caso de tê-lo transferido a terceiros, nessa situação, no caso, o supermercado. Ou no caso de tê-lo transferido a terceiros, nós, os consumidores, estar por este expressamente autorizado a recebê-lo. Então, a jurisprudência ela já oscilou demais com relação a esse aspecto, muito porque é difícil. Como que o supermercado ele vai conseguir autorização de todo mundo que pagou aquele ICMS daquele produto? Como que ele vai conseguir essa autorização, seja de forma escrita ou seja de forma oral? É impossível. Então, ele vai ficar limitado, ele não vai conseguir restituir aquele tributo, ao menos que ele prove não ter repassado o ônus financeiro para os consumidores finais, para o contribuinte de fato. Aí sim ele pode cobrar. E nós, contribuintes de fato, que pagamos a mais aquele tributo, como que a gente vai ter aquele tributo, ter a devolução daquele tributo, se a gente não está na linha da obrigação tributária, a gente não tem aquela legitimidade para entrar com a ação de restituição. Então, esse é um problema que sempre está em voga, assim, não foi esclarecido pela jurisprudência nem pela doutrina, e eles continuam seguindo a letra de lei. O supermercado, no caso do nosso exemplo, ele só vai conseguir pegar o tributo de volta se ele provar que não transferiu para a gente, os consumidores, e a gente, os consumidores, nós não temos o direito de pegar aquela restituição. Então, é uma questão polêmica e muitas vezes esse artigo 166 do CTN, ele é cobrado em prova. Então, vale a pena vocês darem uma lida depois aqui ao final desse bloco, tá certo? Vale lembrar que a extinção do direito dessa restituição, tá certo? Lá no artigo 168 do CTN ele fala que a gente não vai ter o direito eterno de ter essa restituição. Nós temos um prazo para poder requerer do fisco. E ele fala que a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos contados. Lá no artigo 168 ele fala no inciso 1.
da data da extinção do crédito tributário nas hipóteses de cobrança ou pagamento de tributo indevido ou a maior que o devido, e na hipótese de erro na edificação do sujeito passivo, no cálculo do montante do débito, ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento. Então, ou seja, a partir dos 5 anos contados da extinção definitiva desse crédito, que é com o pagamento, já foi consolidado, independente de ser pagamento por homologação, o lançamento por homologação, onde o contribuinte vai lá, faz o pagamento e depois o fisco tem o direito de homologar, ou com lançamento por declaração ou de ofício. A partir do momento que houve o pagamento, independente do tipo de lançamento, o crédito tributário ele vai ser considerado extinto se o pagamento foi feito de forma integral e vai se contar 5 anos para o contribuinte ter direito à restituição desse tributo paga maior. Lá no inciso 2, ele fala que na data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformulado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. Então, a partir do momento, essa é fácil, né? Contou 5 anos a partir do momento que se tornar definitiva a decisão administrativa ou a partir do momento do trânsito em julgado da ação judicial, que tenha reformado ou anulado ou rescindido a decisão condenatória de pagar aquele tributo pelo contribuinte, tá certo? A anulação, aqui no artigo 169 do CTN, ele fala que a anulação da decisão denegatória de restituição, porque a gente pode pedir administrativamente essa restituição. A partir do momento que o fisco, que o ente público, ele nega essa restituição para a gente tem um prazo de 2 anos para entrar com uma ação anulatória dessa decisão administrativa. Está lá no artigo 169, prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. Então, se a gente entrou administrativamente pedindo aquela restituição e o ente público negou essa restituição, nós temos 2 anos para conseguir anular aquela decisão administrativa e conseguir restituir nosso tributo pago indevidamente ou pago a maior. Tá certo, gente? Vamos encerrar esse bloco aqui com o estudo do pagamento. E no próximo bloco a gente dá continuidade aos outros tipos de extinção do crédito tributário. Até logo. Beijo.